liberado! Vamos lá, 25786000. Chegou aquele momento pra gente entender, aprender, conhecer tudo sobre endometriose. Bem-vindo, doutor. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Bom ter você aqui, viu? Obrigada. Tá linda, emagreceu, né? Obrigada, meu gato. É a sua gentileza. Gente, vou deixar o telefone liberado, também o WhatsApp, 933115678, porque esse assunto é muito sério, hein? Olha, é motivo de muitas mulheres aí não conseguirem engravidar. Infertilidade e endometriose, doutor, você pode dizer pra gente por que tantas mulheres sofrem de endometriose? A endometriose é a principal causa, né, da dificuldade de engravidar. 10% da população feminina tem endometriose. 10%, é já? Muita gente. O que leva, doutor? Tem alguma causa? Por que Tem duas que surge? teorias que tentam explicar a endometriose. Uma da menstruação retrógrada. Então, a menstruação ela vai para a vagina, mas ela também voltaria pelas trompas em direção ao abdômen. Ela leva células endometriais neste caminho e você acaba tendo a ativação dessa célula. E toda vez que a mulher menstrua, ela acaba tendo um sangramento dentro, né, da cavidade abdominal. De maneira geral, é mais ou menos isso. E tem uma outra explicação que lá no desenvolvimento embrionário, quando a gente era embriãozinho mesmo na barriga da nossa mãe, a gente tem a migração de tecidos e nessa migração... Só um minutinho, acho que tem um probleminha no seu microfone. E nessa migração a gente tem a perda de células que ficam ali quietinhas. E aí depois... Conforme a gente vai, perde, então, fica ali paradinho. E aí quando você tem às vezes um gatilho, seja o estresse principalmente, o estresse muito envolvido, você faz com que essa célula comece a ter receptores e ela começa a atuar. Doutor, então tudo começa com o emocional? Pode ter o emocional. Né? O emocional, ninguém sabe assim se é o emocional que causa ou se isso é só uma coisa que pode prejudicar pela própria doença, né? É a história lá do quem nasce primeiro, é o ovo ou a galinha. A mulher, ela fica mais estressada porque ela sente mais dor, ou ela já era mais estressada e aí aparece a doença. Dores, né? E por que sente tantas dores? Esse sangue... E toda mulher que sente muita dor durante esse período da menstruação também pode verificar também para ver se pode ter ou não uma endometriose? Sim, é muito importante que ela veja realmente se ela tem endometriose ou não. E não é todo mundo que tem dor, né, no período menstrual que tem necessariamente endometriose. Essa causa da dor é o sangue mesmo que irrita. Eu vou liberar perguntas, viu, gente? Ó, e aumenta essa questão. Quando você coloca sangue na cavidade abdominal ou pélvica, isso irrita todos os órgãos e isso gera um desconforto importante. Então a gente tem dor por conta disso. E aí cíclico, né? Mensalmente você tem como se fosse um sangramento menstrual, mas naquela localização. O mais comum é estar ali perto dos ovários, atrás do útero, entre o útero e o intestino, e vai grudando. E essa sensação toda que vai causando essa dor. E quando começa assim? Começa muito jovem algumas mulheres ou tem um X período de idade mais ou menos para surgir? A gente começa a ver cada vez mais cedo a endometriose. Então tem não só a questão do comportamento, como tem se levantado muito a questão hormonal, de alimentação, os alimentos com hormônios, com tudo isso que a gente tem feito. Então, tá complicado, né? A gente parar com isso. E tem tentado achar uma causa. Mas o estresse, eu acho que realmente é a coisa mais importante para gatilho. Mas tem como prevenção também ou não? Tem, você fazer o controle, né, adequado. A própria pílula anticoncepcional, claro que tem prós e contras, mas ela evita a progressão da doença. Então, muita gente, por exemplo, eu comecei a tomar anticoncepcional com 12, 13 anos, porque eu tinha muita cólica. Ela talvez já tivesse a endometriose naquele período. Sério? Vem tão jovem assim? Mas você não faz diagnóstico, né? O diagnóstico da endometriose é cirúrgico. Você tem que entrar na cavidade, olhar a cavidade abdominal, você faz por videolaparoscopia, mas é uma cirurgia. Então não é toda menina que aparece com dor no consultório que você vai falar, não, que é endometriose. Vamos te operar, né? E ela é assintomática ou sempre vem com a dor? Tem pacientes assintomáticas, tem pacientes que você de repente faz uma ressonância, ou porque está tentando engravidar, ou porque sentiu uma dor, e aí quando você vai ver tem uma lesão enorme, com comprometimento de outros órgãos, e aí você pergunta, mas você não tem dor? Não, doutor, nunca senti nada, tem filhos. Então não quer dizer também porque tem endometriose também não vai conseguir engravidar, a principal causa, mas não impede de engravidar. E por que a maioria das mulheres não consegue engravidar?
Então, você está deixando uma esperança aí que quem também sofre, tem um problema da endometriose, consegue, às vezes, também algumas engravidar. Sim, não. Tem muitas mulheres que têm endometriose e vão conseguir engravidar durante a vida, não vão precisar fazer tratamento, nada disso. Hoje em dia a gente vê que existe um certo desespero, né? Eu tenho endometriose, já vai no esterileuta, já faz uma fertilização in vitro. Nem sempre é tão necessário isso. Espera um pouco, vai tentar engravidar. Às vezes você opera e tenta melhorar, dependendo do tipo de lesão e o tipo de sintoma. 40% das mulheres no pós-operatório, em 6 meses, vão conseguir engravidar. Depois dos 6 meses não conseguiu, aí realmente vai precisar de um tratamento. E aí a fertilização pode ser Qual uma solução. tempo? Se você está tentando engravidar. Se você sabe que tem endometriose, 6 meses. E se não sabe, 2 anos? 1 ano. 1 ano hoje. Reduziu para 1 ano, hein? 1 ano. 1 ano não precisa necessariamente ir para a FIV. Doutor, mas não 1 ano precisa. para procurar um especialista, para começar a fazer exame, para começar a ver se tem outros caminhos mais simples antes da fertilização in vitro. Doutor, quais são as diferenças entre endometriose e endometria? Eu acho que é o endometrioma. Endometrioma. O endometrioma, ela é a lesão no ovário, ela é cística e ela é retida ali. Então, você não tem uma lesão espalhada, você tem simplesmente, ele era um foco, aquilo foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi aumentando, e aí você acaba vendo um cisto com conteúdo achocolatado, que é como a gente vê a endometrioma hoje em dia, nos ovários. Pode ser nos 2, é o lugar mais frequente. A endometriose é o foco em qualquer lugar. Vários, né? E não necessariamente cístico. Então, você pode ter intestinal. Eu já tive um caso de uma paciente que tinha endometriose pulmonar. Pulmonar? Então, ela não podia menstruar de jeito nenhum, porque senão ela tinha sangramento naquele local. Tinha falta de ar, era gravíssimo. Tem muitos casos descritos na parede do diafragma, que você vê aqui em cima, na divisão entre o abdômen e o tórax. Você vê implantes de endometriose. Cada vez mais a gente tem mexido nesses focos, porque isso pode dar uma dor realmente insuportável. É uma dor importante. Você trouxe umas imagens também, né? Para mostrar, né? Tem imagens. Coloca as imagens pra gente, para descrever. E aí? Então, aqui é da fertilização in vitro, né? Sim. Quando você pega o óvulo e você injeta dentro do óvulo o espermatozoide. Sim. Isso é uma das coisas da ciência usada, né? mais especiais aí que a gente consegue ver. Essa realmente acho que é a fertilização in vitro, né? Ali é o espermatozoidezinho, no caso do paciente que precisa, né, da ajuda. E isso acontece naturalmente, né? A gente vê e mostra algumas coisas, mas isso é naturalmente. Essa é mais uma ilustração a respeito da fertilização in vitro. São várias, né? A adenomiose, é importante a gente falar, que é a endometriose, mas na musculatura do útero. Meu pai. Então, isso dá dor, isso aumenta o sangramento, dificulta os tratamentos, dificulta a implantação dos embriões no endométrio e normalmente cursa com um aumento importante do útero, do volume do útero e aumento do sangramento. A mulher realmente sofre muito com a adenomiose. Acho que a endometriose, que é um tipo de endometriose, né, a adenomiose. A endometriose é uma das coisas mais chatas que tem para a mulher. Ela se comporta muitas vezes como um câncer, por exemplo. Que horror. Mas não vai, né, se tratar mesmo, não é um câncer. Mas é uma dor insuportável. Ali ele mostra ali no ovário, né, aquela imagenzinha acastanhada no ovário, o endometrioma. Então ele fica restrito ao ovário, ele não está solto, ele não está em todas as partes aí da cavidade, não está em outros órgãos. Tem uma outra coisa que falam que é assim, eu tenho endometriose profunda, né? Você vê ali, ó, na adenomiose, aqueles focos enegrecidos. A endometriose profunda, tem gente que confunde essas lesões profundas em outros órgãos e falam que tem endometriose profunda. E não é isso. A endometriose profunda, ela acontece entre o útero e o intestino. Esse é o ponto importante que a gente enxerga. E sofrimento em todas provocado que a cólica, a dor, todas sangramento. Têm muita dor, tem como controlar esse sangramento, doutor? Os anticoncepcionais. E quem não pode tomar anticoncepcional? Aí tem algumas outras dificuldades, mas tem o DIU medicado, tem algumas medicações que a gente faz o bloqueio. Isso é muito importante da gente fazer. Com bloqueio da... Bloqueio às vezes com DIU ou o DIU medicado, né?
Não, tem algumas medicações específicas para o bloqueio. Não são anticoncepcionais, mas ele faz um bloqueio hormonal. Isso ameniza? Ameniza. Mas quem tem contraindicação, por exemplo, quem já teve trombose, AVC, alguma coisa assim, aí não pode. Aí a gente vai ter que fazer um bloqueio, ou sofre um pouquinho, ou cuida só da dor, ou tira, né? Às vezes que animador, doutor. Tem que tirar o ovário. Que animador, né? É melhor, às vezes, ficar sem ovário do que, né, um derrame, alguma coisa mais grave. Eu já tive tudo isso aí. Eu sei. A sepultura, por isso que é complicado. Então, a mulher que sofre com endometriose não consegue engravidar, nem sempre, mas na maior parte dos casos, sim. Mas tem que ter o controle, né? Sim. É que tudo isso gera uma resposta inflamatória. Sim. E prejudica a qualidade do óvulo. Então, na hora que ele vai encontrar naturalmente o espermatozoide, ele não tem uma qualidade tão boa. E, além disso, as trompas, elas ficam com um revestimento sofrido. É como se às vezes você perdesse a função do revestimento. Então, aquele encontro do espermatozoide com o óvulo acaba muitas vezes não acontecendo. E isso é a principal dificuldade que a gente tem em relação a isso. A endometriose, como gruda também os ovários em alguns pontos, você não consegue fazer com que a trompa busque esse óvulo mensalmente no lugar que ela deve buscar. Então, se o ovário está ali fechado e grudado, não tem como. Você não consegue achar esse óvulo. E aí você não vai encontrar aí, nesse caso, um depois sêmen. de 6 meses, você pode conseguir começar a pensar numa fertilização também, né? Já começar a pensar nisso. E como que combate a dor? É só mesmo parando o sangramento? Não, hoje a gente tem especialistas, né, que fazem o tratamento junto conosco. Já disseram que é insuportável, né? São especialistas da dor. É como se fosse uma cólica mesmo, todo mês? É uma cólica muito incômoda, muito forte. Tem pacientes que vão todo mês para o pronto-socorro. Então, o primeiro ponto é bloquear a ovulação e bloquear a menstruação. Eu falo que o tratamento da endometriose ele vai contrário ao desejo de gravidez. Se você deseja engravidar, tem que bloquear. Não dá para bloquear. Se você deseja tratar, tem que bloquear. Certo. Doutor, tem umas perguntas chegando para você que eu vou te dizer. Boa tarde, doutor. Meu nome é Osana, tenho 36 anos e gostaria de saber se mulheres que possuem mioma terão dificuldades para engravidar. Não necessariamente. Depende da localização do mioma e depende do tamanho deles. Às vezes o mioma é muito grande ou está naquela cavidade endometrial, aí ele pode atrapalhar para engravidar. Tirando isso, não. Se forem múltiplos e o ovário estiver muito grande, aumenta o risco de aborto. Aí, muitas vezes a gente indica cirurgia, mas cada caso é um. Certo. Oi, doutor, me chamo Marisa, fiz cirurgia de Esteroscopia. Isso. Essa cirurgia será mais fácil com essa cirurgia para eu engravidar? Se você tinha Ela fez a retirada de pólipos. É isso. Se você tem alguma tinha ligação um pólipo, com endometriose? sim. O pólipo não. O pólipo ele é uma lesão que acontece no endométrio, apesar de ter um nome parecido, né, do pólipo endometrial. Ele não tem uma relação com endometriose. Mas se você retira, você facilita realmente com que o paciente consiga engravidar. Certo. Vamos lá, doutor. Boa tarde, doutor. Aqui é a Mel. Gostaria de perguntar para o doutor se a endometriose causa miomas. Não. Os miomas são uma coisa, a endometriose é outra. Você pode ter as duas coisas? Pode? Pode. Tem tendência ou não? Normalmente, as duas têm herança familiar, tanto o mioma quanto a endometriose. A endometriose tem 70% de transmissão parental de primeiro grau, sim. Doutor, Nani, pergunta para o doutor sobre infertilidade. Eu estou tentando engravidar há 14 anos. Me deram o diagnóstico que SOP, é isso? Síndrome dos ovários policísticos, tá, SOP. A causa da desregularidade menstrual e a falta da progesterona, pois quando eu tenho um ciclo não é normal. Tenho 36 anos e eu luto contra o sobrepeso. Eu já fiz uma tentativa, né, uma filha. Na realidade, você não produz progesterona não por causa só da SOP, não é esse o problema. Isso é uma consequência do problema. Então, quando você não ovula, você não produz progesterona. E o grande problema do ovário policístico é esse, é a anovulação crônica. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, que estão mandando. Meu nome é Carol. Meu nome é Carol, tenho 32 anos, nunca tive filho, doutor, mas eu tenho um co-irmão que desbota Não, corrimão, deve ser corrimento, né? Que desbota na calcinha. Agora eu comecei a sentir uma dor forte após relações sexuais. O que pode ser isso, doutor? Um monte de coisa, né? Pode ser desde alguma inflamação, uma doença inflamatória pélvica, alguma infecção genital. Isso pode aumentar realmente a dor e aí a gente tem que tratar. Mas assim, né, é difícil a gente falar assim, o que pode ser.
Certo, vou mandar até áudio para você aqui, doutor. Aí tá difícil, gente. Vou fazer assim, ó. Doutor, quais são as suas redes sociais? Como as pessoas podem encontrar você? Eles me encontram muito fácil no Instagram, Ginecologia Luba. É facinho de lembrar, não tem nenhum problema. E no Facebook também é Ginecologia Luba e o site também é www.ginecologialuba.com.br. Hoje, uma pergunta saideira. Até quantos anos que é permitido fazer uma fertilização in vitro? Qualquer idade, desde que você tenha saúde. Sem ter que fazer um processo judicial uma consulta ao Conselho Regional até os 51 anos. Até 51. Depois dos 51, realmente a gente entra com uma necessidade de uma consulta no Conselho e alguns atestados de saúde de médicos que não estão envolvidos com a reprodução. E aí você pode. A gente tem pacientes grávidas aí com 55, 58. Não custa tentar, né? Você acha que a saúde já é perfeita, né? Eu acho que a gente não pode desistir do sonho, desde que a gente tenha saúde e responsabilidade. Eu fiz 14 fertilizações. Nossa. A 14ª eu consegui. Uma hora de... Eduardo Mota. Só não consegue quem não desiste. tenta, né? Eu não tento. Um beijo, Eduardo Mota. Nossa, faz tantos anos. Obrigada, Mota é doutor. ótimo, né? Um excelente médico. Ele é maravilhoso, né? Faz tempo que não vejo, já tá com 10 anos. Ele é Obrigada muito mesmo, bom. é sempre bom você aqui, viu? Prazer é meu. Obrigado. Volte sempre, toda vez esclarecendo pra gente, viu? Fica à vontade.